Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Conforme prometido ontem, daremos uma pausa na mediocridade do noticiário para tratarmos dessa obra, A Festa do Bode, do premiado escritor Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel, um arauto do pensamento liberal na América Latina, livro este que trata da Era Trujillo, da ditadura de Rafael Trujillo, ditadura de mais de 30 anos na República Dominicana. A narrativa de Vargas Llosa permeia três principais núcleos. Núcleo número 1, o núcleo formado pela protagonista, uma vítima daquele regime trujillista que, após 35 anos morando nos Estados Unidos, resolve passar alguns dias na sua terra natal e reencontrar um pouco do seu passado, ou melhor, os seus traumas daquele regime pavoroso. O segundo núcleo gira em torno do próprio Trujillo. E aí Vargas Llosa, com grande mestria, nos introduz na mente do tirano, nos mostra suas ações, seus medos, seus desejos, sua relação com o núcleo mais próximo, com o núcleo familiar, com seus ministros, com seus colaboradores. E o terceiro núcleo é o núcleo dos revoltosos, das pessoas que se unem para, em maio de 1961, matarem Trujillo. Em relação a esse último núcleo, Vargas Llosa consegue nos trazer visões retrospectivas, verdadeiras narrativas em flashback, mostrando o histórico de cada um desses revoltosos e, sobretudo, investigando os motivos que os teriam levado a matar o tirano. E vamos a uma análise a partir de todos os elementos trazidos nesse romance, que é, antes de mais nada, um romance, não é uma das obras políticas de Vargas Llosa, ele tem uma narrativa romanceada, embora se trate de um romance documental, com referência a pessoas reais, a datas, a lugares efetivamente comprovados e buscados, investigados em detalhes por Vargas Llosa. Vamos analisar um pouco a ditadura em si, desde o seu aparecimento até o seu crepúsculo. Como surgiu a ditadura de Rafael Trujillo? Em 1930, na República Dominicana, e como estava o país naquele ano. Segundo a narrativa de Vargas Llosa, completamente imerso em miséria e em insegurança decorrente das invasões haitianas que redundaram em um verdadeiro banho de sangue no país, inclusive em estupros em massa. Naquela ocasião, surge o então Maranhão Trujillo, o jovem Trujillo, preparado, aliás, muito bem preparado pela Força Naval norte-americana, que congrega e lidera outras pessoas para a expulsão dos haitianos e o restabelecimento da ordem no país. Em contrapartida, Trujillo recebe a enorme simpatia, a devoção daquele povo que o aclama e o escolhe nas urnas de forma bastante democrática. Uma vez empossado, Trujillo começa a aniquilar todos os seus opositores, a enfraquecer as instituições e a implantar no país uma ditadura que viria a durar por mais de 3 décadas, 30 décadas seria excessivo, ultrapassaria o próprio limite de uma vida humana. Agora temos uma questão.
O que leva uma ditadura a permanecer firme, a permanecer inabalável durante 31 anos? Essa resposta não é fornecida com todas as letras por Vargas Llosa, pois, reitero eu, o livro que examinamos hoje é um romance, não é uma das obras políticas do escritor. Contudo, Vargas Llosa nos fornece diversos indícios que possam justificar uma ditadura tão longeva assim. E eu gostaria exatamente de trazer esses indícios à discussão aqui no vídeo de hoje. O primeiro, a criação de uma verdadeira aura mítica em torno da figura de Trujillo, que era vista por aquela população quase como que um ser sobre-humano, praticamente um super-homem. E essa aura mítica, na narrativa de Vargas Llosa, é muito bem caracterizada principalmente por dois fatos. O primeiro é um fato fisiológico que diz respeito à própria fisiologia humana. Rezava a lenda na República Dominicana, ou melhor, na República de Trujillo, já que ele modifica o próprio nome do país. Rezava a lenda que Trujillo não era passível de suar. Isso mesmo, por mais inverossímil que pareça, as pessoas acreditavam nessa lenda, que uma pessoa, um ser humano, por mais que corresse, por mais que cavalgasse, se exercitasse, era insuscetível de suor. Isso não é verossímil, sobretudo se pensarmos que Trujillo vivia no calor caribenho. Contudo, numa ditadura, as pessoas tendem a aceitar as versões mais inverossímeis, pois já de início, ao aceitarem, ao tolerarem uma ditadura, o que elas fazem é castrar a sua própria inteligência. A partir daí, podem aceitar qualquer fato, por mais sobrenatural, por mais bizarro que pareça. E o segundo fato, igualmente fisiológico, trazido por Vargas Llosa, diz respeito a uma incontinência urinária que começa a se manifestar em Trujillo a partir de uma determinada idade. E vocês podem bem imaginar que uma falha no funcionamento fisiológico de alguém que se acreditava praticamente um deus, um sobre-humano, logo se torna um segredo de Estado. Portanto, ao detectar esse problema, Trujillo convoca um de seus subordinados para estar sempre ao seu lado em festas, coquetéis, recepções, bailes, e ao primeiro sinal de Trujillo, essa pessoa era encarregada de derramar propositadamente algum líquido para sujar, para molhar as calças do tirano e assim espancar qualquer dúvida, qualquer eventual alusão àquele problema que tanto atormentava Trujillo. Nesse aspecto, a narrativa de Vargas Llosa se mostra até bem sutil e denota uma própria ironia do destino. Aquele homem que comandava, que determinava literalmente a vida e a morte de 3 milhões de compatriotas, de 3 milhões de pessoas na República Dominicana, das quais ele dispunha a seu bel prazer. Apesar de todo esse poder ilimitado, esse homem sequer conseguia controlar o seu próprio mecanismo urinário, uma ironia que tanto deprimiu Trujillo nos seus últimos meses de vida, como mostrado no livro. Então temos esse aspecto da aura mítica. Um segundo aspecto, como ocorre em todas as ditaduras, o sucesso em cooptar as forças militares com privilégios, com benesses e assim obter um forte aparato militar para a manutenção daquela ditadura. Em seguida,
Trujillo também conseguiu cooptar os capitalistas. Aí temos a velha relação tão conhecida entre nós no capitalismo de Estado, a velha relação entre o Estado e os capitalistas. Um exemplo disso, que nos é dado no romance de Vargas Llosa, diz respeito a uma determinada pessoa muito próspera lá na República Dominicana, que passou a conferir um apoio aguerrido a Trujillo assim que recebeu uma licença exclusiva para a importação de máquinas de lavar. Imaginem vocês quantos milhões essa pessoa deve ter auferido a partir de uma licença monopolista, a partir da concessão de um tamanho poder econômico. Vamos a outro aspecto. Trujillo, apesar de ter implantado uma ditadura bastante cruel na República Dominicana, o faz sob o manto de um simulacro de legalidade. O que quero dizer com simulacro? De uma aparência de legalidade sob o manto de certas leis que eram promulgadas, obviamente, por exclusiva vontade do tirano e cujo conteúdo naturalmente emanava daquele déspota, do próprio Trujillo. E para fazê-lo, Trujillo contava com a colaboração inestimável de um determinado senador, um jurista, que é retratado por Vargas Llosa como um verdadeiro porco, uma criatura abjeta, e que o próprio Trujillo designava como constitucionalista bêbado ou imundície ambulante. Essas eram as alcunhas dadas por Trujillo a um de seus colaboradores mais próximos. Vejam vocês o grau de respeito que esse tirano nutria pelo seu staff, pela sua equipe. E esse constitucionalista era encarregado de dar um formato levemente jurídico aos piores desmandos, às piores atrocidades daquele ditador. A propósito, já mencionei ao longo da semana aqui neste canal que há juristas para todos os gostos, inclusive entre nós já tivemos juristas que defenderam a plena constitucionalidade de atos institucionais, o que por si só é uma verdadeira aberração jurídica. Portanto, esse senhor, esse tal constitucionalista bêbado, estava nesse rol de juristas cuja função não vai além de conferir uma certa aparência de legalidade a um tirano, a um ditador. E, por fim, um aspecto, creio eu, que é muito bem mostrado nessa obra de Vargas Llosa é a enorme corrupção dos costumes. Trujillo incentivava no seu círculo mais próximo e até mesmo no povo, em pessoas comuns, a dilapidação, o desrespeito em relação às famílias, o adultério, a embriaguez. Segundo Vargas Llosa, nunca os bordéis foram tão frequentados, as pessoas passavam grande parte do seu tempo alcoolizadas, sob efeito de rum, de tequila, às vezes até de bebidas mais fortes. E com isso, Trujillo conseguia quebrar o moral dessas pessoas, quebrar a autoestima dessas pessoas, a ponto de fazer com que seres humanos, os indivíduos mais inteligentes, mais preparados, inclusive, daquela sociedade, pessoas que tinham histórico de leituras, que recitavam poesias, até mesmo em línguas estrangeiras, ele fez com que essas pessoas não só tivessem medo, tivessem receio daquele tirano, medo de caírem nas mãos do serviço secreto e de irem parar em cadeiras elétricas, levando choques atrozes. Não era apenas esse medo, essas pessoas, além do medo, manifestavam um
completo servilismo, uma adoração praticamente infantil, nas palavras do próprio Vargas Llosa, encarando a figura do Trujillo como a figura de um pai, inclusive chegando a denominá-lo de pai da nação, de pai da nova era, pai do país. Essa era a verdadeira adoração que essas pessoas nutriam. E aí chegamos ao fim, chegamos ao crepúsculo de uma era, da era Trujillo. A pergunta que se coloca é a seguinte: o que levou todos aqueles revoltosos que, sem exceção, até poucos meses antes daquela revolta, daquele plano para o assassinato de Trujillo, eram trujillistas fanáticos, aguerridos, o que teria levado essas pessoas, a partir de um determinado momento, a transformarem aquele sentimento de amor, ou melhor, de veneração, em um extremo ódio suficiente para tramar o assassinato de alguém, daquele tirano, mesmo correndo todos os riscos de serem apanhados, de caírem nas mãos do serviço secreto. O que motivou todas aquelas pessoas a essa atitude extrema, ao que Vargas Llosa chama de tiranicídio ou magnicídio? E a resposta é conferida pelo próprio histórico trazido em detalhes por Vargas Llosa de cada um desses insurretos. O que aconteceu? Cada uma daquelas pessoas, em um determinado momento, foi afetada por atos, por desmandos de Trujillo, em algum ponto tão sensível, tão delicado do seu espírito, dos seus sentimentos, que não mais suportaram aquela ditadura e decidiram passar ao ato, decidiram aniquilar o tirano. Pensem vocês, apenas à guisa de exemplo, sem dar maiores spoilers. Pensem em vocês, em um militar de carreira, um dos insurretos, um dos revoltosos, um militar de carreira muito bem sucedido, trujillista, entusiasta, e que, a par do amor por Trujillo, da veneração, dedicava um enorme amor ao irmão, igualmente trujillista. De um dia para o outro, esse irmão cai em desgraça com o regime, é torturado, morto na prisão de Trujillo, e o corpo deixado como um animal em frente à casa da família. Pensem vocês, qual foi a reação natural desse militar? Se sentiu tão atingido nas profundezas do seu sentimento, daquele amor fraternal, que não aguentou mais olhar para a cara, suportar o comando daquele tirano. E como essa história, há várias outras tão bem detalhadas no livro. Não contarei para não estragar a surpresa, para não dar spoilers. Essas condutas desses revoltosos me remetem a uma reflexão já trazida há tantos séculos por Montesquieu, ninguém menos que ele, no livro Espírito das Leis, em que afirmava que o despotismo, a ditadura, era o regime mais marcado por incertezas e que a figura mais exposta à insegurança era exatamente a do próprio tirano, do próprio déspota. Por quê? Porque aquele déspota, ele perde os limites, ele perde o freio a ponto de cometer atrocidades sucessivas sem se dar conta até mesmo da gravidade, encontrando justificativa para todos aqueles desmandos, como tão bem mostrado nesse livro. Trujillo se justifica o tempo inteiro sobre assassinatos, sobre torturas, afirmando que tudo aquilo era praticado em prol, era praticado para o bem de uma nação, para livrar uma nação do que Trujillo chamaria de barbárie, que foi a República Dominicana, da forma como ele a encontrou nos anos 30, lá em 1930, ele se justifica o tempo inteiro. Ele não se acredita um homem cruel, nada disso. Entende que
tudo que faz é em prol do país. Dessa forma, o próprio tirano vai ficando tão cego a ultrapassar todos os limites do aceitável que as pessoas ao seu redor, como ocorreu com esses revoltosos, vão sofrendo os efeitos danosos das suas condutas, de todo o seu despotismo, até que em um determinado momento o ser humano não aguenta mais e simplesmente parte para o tiranicídio, para a aniquilação daquela pessoa física, já que não há mais qualquer recurso, não há qualquer meio dentro de um Estado de direito para a deposição legal daquela pessoa. Nessas circunstâncias, os revoltosos se reúnem, mesmo, reitero eu, correndo todos os riscos para eliminar aquele tirano, para eliminar alguém que o estivesse afetado a tal ponto. Portanto, já me encaminhando aqui para a nossa conclusão do nosso vídeo, acho que esse livro, que suscita muitas reflexões, um livro muito instigante, recomendo sua leitura o quanto antes, se vocês ainda não tiverem lido. Acho que esse livro nos abre os olhos e nos mostra que não basta confiar na existência pura e simples de um sistema eleitoral. Pensemos, como acabamos de ver, que Trujillo chegou ao poder pela via eleitoral legítima, só que, ao lá chegar, ao ser empossado, descambou para uma ditadura cruel. Portanto, não basta confiar apenas no sistema eleitoral. Temos que, nós, sociedade civil, temos que vigiar, temos que fiscalizar de perto o uso de recursos públicos, pois, pensemos, todo tirano que use esse nome, que porte essa designação de tirano, tem necessidade de utilizar recursos públicos, fundos, para manter o seu regime, como demonstramos aqui nesse vídeo, esclarecemos. Portanto, nós, pagadores de impostos, temos que fiscalizar a todo tempo o uso regular desses recursos públicos e, sobretudo, fiscalizar o funcionamento das instituições e observar se elas estão realmente exercendo, pondo em prática os mecanismos de freios e contrapesos que são tão necessários à manutenção de qualquer democracia, de qualquer Estado de direito, pois o ser humano, diante do poder, invariavelmente cede à tentação de abusar deste poder, a menos que tenha controle, que haja outras instituições, que haja outras pessoas, outros entes envolvidos nisso e que, de forma constitucional, de acordo com uma legislação, de acordo com o consenso político, coloquem limite, coloquem freios aos desejos e aos anseios daquele governante. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.